Questão 4, item A. Determine o tamanho da amostra necessário, ou seja, temos que calcular N, né? Para se estimar uma proporção P, de modo que o erro cometido na estimação seja de no máximo 0,08, ou seja, o erro é 0,08, com probabilidade de 80% ou 0,8. Então aqui estamos trabalhando com a distribuição de Bernoulli, só que a gente vai aproximar para normal também, beleza? Então uma distribuição de proporção amostral, com base numa amostra qualquer, N de uma população com distribuição de Bernoulli, o parâmetro vai ser P, pode ser aproximado por uma normal com média, justamente esse valor P, e a variância P vezes 1 menos P dividido por N. Isso aqui é a variância. Portanto, o desvio padrão será a raiz quadrada dele. Beleza? O que a gente tem? A fórmula normal do erro. Erro igual a valor crítico de alfa meios vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de N. Fazendo na proporção, então, o desvio padrão, como eu falei, seria aqui raiz quadrada disso aqui. Então, raiz quadrada de P vezes 1 menos P dividido por N. Ok? Então, agora, utilizando os dados. O erro é de 0,08. Esse é um dado. Outro dado diz que a probabilidade é de 80%. O que significa a probabilidade de 80%? Que esse intervalo aqui é de 0,8 ou 80%. Se isso é verdade, como são simétricos, né? Aqui é 0,4 e aqui também é 0,4, ok? Beleza. Portanto, esses dois segmentos serão quanto? A soma deles deve ser 0,2. Por quê? Porque somado a 0,8, a área é 1, né? Ok. Como são simétricos, então é 0,2 dividido por 2, que é 0,1. Então, essa área aqui é 0,1 e essa área aqui é 0,1. Portanto, temos que encontrar o valor de crítico de Z 0,1. Ok, se isso temos que calcular, então a área daqui é 0,5 menos 0,1 é 0,4. Então, temos que procurar na tabela o valor de 0,4. Ok? O mais próximo na tabela de 0,4 temos 1,28. Então, veja o 0,4 mais próximo. Veja 1,2, 0,38, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até 0,3997, que é o mais próximo, concorda? Porque o outro é 0,4015. Fica mais longe de 0,4. Então, o mais próximo é 0,28. É 1,28, perdão. Então, fica 1, a tab de 1,28 fica praticamente igual a 0,4. Encontrando, então, o valor crítico de Z 0,1, que é igual a 1,28, vamos calcular o tamanho da amostra. Nós não temos o valor de P. Ok? Então, vamos supor que estamos no pior cenário. E o que significa estar no pior cenário? É que P seja 0,5, ou seja, nem para 0 nem para 1, né? Exatamente no meio, 50%. É isso o pior cenário. Ok? Então, vamos calcular o N, considerando o pior cenário de 0,5. Pior cenário, necessariamente P é igual a 0,5, ok? Então, temos a fórmula. Erro igual a valor crítico de alfa médios, raiz quadrada de P vezes 1 menos P dividido por raiz quadrada dividido por N, beleza. Temos o erro, 0,08. Temos o valor crítico de 0,1, né? Que é o nosso alfa dividido por 2, que é 1,28. Raiz quadrada de P. P vale 0,5 no pior cenário. 1 menos P é 1 menos 0,5, também 0,5. Ok. Dividido por N. N eu não sei. Ok? Ok. Supondo que vocês tenham uma calculadora simples, né?
Aí vocês dividiriam isto dividido por isto, que daria 0,0625, com arredondamento de 4 casas decimais. E aqui ficaria simplesmente 0,5, porque ó, é o quadrado, raiz quadrada fica só 0,5. E aqui no denominador ficaria a raiz quadrada de n. Okay, então isso aqui iria para cá, e isso ficaria dividindo. Ficaria 0,5 dividido por 0,0625, que dá exatamente 8. Então, raiz quadrada de n é igual a 8. Mas não me interessa a raiz quadrada de n, interessa quanto é o valor de n. Então, eleva ao quadrado, aí vai me dar simplesmente n, então 8 ao quadrado, 64. Então, o tamanho da amostra, no pior cenário, com um erro de 0,08, de probabilidade de 80%, é 64 o tamanho da amostra. Beleza? Como mudaria sua resposta se lhe fosse dada a estimativa de P igual a 0,32 obtida em uma pesquisa piloto? Então agora não é mais o pior cenário. P vale 0,32. E vamos ver de que forma muda. Então P é igual a 0,32. Ok. Mesma fórmula do erro. O erro se mantém em 0,08. O valor crítico não mudou, é 1,28. O nosso P mudou, é 0,32. E 1 menos P é quanto? É 1 menos 0,32, que dá exatamente 0,68, dividido por N. Ok. 0,08 dividido por 1,28 vai dar 0,625. E 0,32 vezes 0,68 e raiz quadrada daquilo vai dar 0,4665. E aqui, raiz quadrada de n. Aqui eu estou tirando a raiz quadrada do numerador e o denominador. Beleza? Então, a raiz quadrada de n passa para esse lado esquerdo. E esse 0,625 divide a 0,4665. Fazendo essa divisão, raiz quadrada de n vai dar 7,464. Como me interessa o valor de n, né, então aqui vou elevar ao quadrado. Então aqui seria ao quadrado. Então n seria igual a 55,7113. Considerando que n representa o tamanho da amostra, então não pode ter vírgula, né? Não pode ter uma meia amostra, não pode ter 0,7 amostra, não. Tem que ser um número natural. Portanto, é 56 ou 55? 56, sempre o maior. Por quê? Porque se fosse menor, teria variação no erro, teria variação no parâmetro P. Ok? Então, N é o tamanho da amostra, é 56 a ser considerado. E o item C, como mudaria a sua resposta se lhe fosse dada apenas a informação de que o verdadeiro valor de P está no intervalo de 0,1 até 0,4? Como mudaria a resposta? Então, o parâmetro P vai estar de 0,1 até 0,4, ok. Não sabemos exatamente. Eu tenho que escolher o extremo à direita. Por quê? O mais próximo de 0,5. Por quê? Porque vamos considerar o pior cenário. No caso ali, o pior cenário seria 0,4, que fica mais próximo de 0,5. Não é 0,5 porque nos obriga de que tem que estar nesse intervalo. Ok? 0,1 é o melhor cenário. Não podemos trabalhar com o melhor cenário. Temos que trabalhar com o pior cenário. Beleza. Então, o erro é igual a valor crítico de alfa médios, raiz quadrada de P vezes 1 menos P, raiz quadrada de N. Beleza. Só fazendo a substituição de valores. Valor crítico não muda. O P é 0,4899. No caso, o P aqui é 0,4. 0,4 vezes 0,6. Raiz quadrada de 0,4 vezes 0,6 dá 0,4899. Ok? Raiz quadrada de N.
colocando os números certinhos, temos raiz quadrada de n igual a 7,834. E nosso n daria 61,4405. Novamente, tenho que escolher o tamanho da amostra maior, 62. E se fosse 61,001, por exemplo, 62, ok? Então, qual é a conclusão? Quanto mais próximo de 0,5, como é o caso, a amostra que temos que escolher terá que ser maior, ok? 62 neste caso. No caso anterior era 56, ok?